Então, pessoal, o objetivo hoje da nossa live é que a gente trazer a doutora Bruna Ferreira Gomes, que é a nossa convidada de hoje. A doutora Bruna já participou de outras lives com a gente por aqui, mas o objetivo é a gente falar um pouquinho, né, sobre toda essa crise que a gente está vivendo em decorrência da pandemia do coronavírus e para a gente também conseguir falar sobre quais são os impactos, principalmente para os advogados autônomos, para os pequenos escritórios, que com certeza estão enfrentando um cenário diferente, né, doutora Bruna? Com certeza. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez o convite para participar aqui da live com vocês. Eu acredito que essas discussões ultimamente têm se feito mais importantes ainda do que já eram, né? E tá todo mundo tentando se reinventar nesse cenário que tem se demonstrado. Até ontem eu estava assistindo uma outra live, a gente estava comentando os fundos das lives estão diferentes, né? Porque a maioria do pessoal está em home office. Então, mas eu acho bem legal, assim, que pelo que eu estou acompanhando, principalmente aqui no Instagram, as pessoas estão se engajando mais nessa questão de mostrar conteúdo, né, e não ficar parado para tentar atravessar essa crise, assim, com mais facilidade, né? Claro. E que as consequências não sejam tão grandes, né? Até eu já peço Exatamente. desculpa de antemão se a gente tiver qualquer barulho, né? Mas a gente num cenário de home office vai ter cachorro, enfim. É, A ideia Não, de e hoje, até, além do cenário de home office, né, Carol, é um cenário de home office com toda a família em casa, né? Não, nós não estamos sozinhas, toda a família está fazendo home office, então às vezes acaba sendo uhum, difícil tu conseguir dividir, conciliar os espaços, né? Então, verdade. se tiver algum barulho aí, o pessoal nos Por favor, desculpe. desconsiderem. Exatamente. Então, gente, a ideia hoje da live é que a gente possa falar o que que a gente está fazendo, doutora, a Bruna, né? Vou tirar o doutora para ficar menos formal. A gente comentar um pouquinho sobre o que que a gente está buscando fazer nesse ambiente de home office para que quando essa crise toda passar, a gente possa vir mais fortalecido e os prejuízos serem menores, né, do que a gente espera. E então, assim, a ideia hoje é trazer algumas tecnologias que têm ajudado, e muito como a Bruna falou, a gente já vinha estudando bastante, o Linkley sempre traz a questão das ferramentas tecnológicas, como é que o advogado pode se inserir nesse meio, e a gente vê elas como essenciais nesse momento, né? Sim. De, de que a gente não pode ir para o fórum, que a gente tem que falar online com o cliente. E como é que tem sido a tua rotina, então, Bruna? Conta aí um pouco pra gente. Assim, lá no escritório a gente tá todo mundo em home office, né? A gente tem trabalhado, se organizado desta forma. O que tem facilitado é a questão de que, na verdade, essa pandemia veio para comprovar o que a gente já estava falando antes, já estava tentando inserir, que é essa questão de tecnologia, né? Buscar meios de que a gente consiga fazer nosso trabalho de forma remota, porque hoje os prazos estão suspensos, mas pode acontecer de algum outro momento os prazos estarem todos correndo e nós ainda assim ter que trabalhar de home office, por exemplo. E aí, o teu escritório iria funcionar ou não? Então, essa sempre foi a nossa preocupação. A gente estava buscando já essa questão de tecnologia, de poder trabalhar remoto. E essa pandemia veio para comprovar o que já estava sendo falado há bastante tempo. Até assim, ali no Linkley é um meio que a gente utiliza muito para expor conteúdo, para se manter no mercado. E é um meio que tu consegue fazer de qualquer lugar que tu esteja. Então, assim, a questão do home office não impede que a gente consiga publicar, fazer matérias ali no Linkley. E outra questão também que nos ajudou muito foi a Mayara Trombini, que ela também faz parte ali do Linkley, e ela trata essas questões de marketing jurídico sem infringir as normas da OAB. Então, assim, é muito importante. Ela traz um conteúdo bem bacana ali no Linkley e mostra para os advogados como que eles podem também se engajar nessa questão de conteúdo, de estar no mercado, porque se eu tenho assim para mim, a advocacia não vai acabar, mas o que vai acabar é a advocacia convencional. Vai ficar para trás quem não investir nessas novas tecnologias, quem não buscar se atualizar,
quem não usar ferramentas com tecnologia, porque não só na advocacia, os outros setores já estão inovando. Então, os próprios clientes vão exigir que o escritório tenha essa tecnologia. Então, vai ser assim, se tu não acompanhar, tu vai ficar para trás, vai ficar obsoleto e não vai ter clientes, independente de estar passando por uma pandemia ou não. Essa pandemia trouxe a visão do futuro, na verdade nem futuro, do presente, do que já está acontecendo, né? Claro. E quem já estava acostumado, né, com todas essas ferramentas, com certeza está enfrentando de maneira mais fácil, né, tudo que está acontecendo agora. Então já Com estava certeza. acostumado a assinar documentos de forma digital, já estava acostumado a fazer ligações via call com os clientes. Então, assim, a gente já tem uma certa facilidade, né, quando a gente já vem preparado. E como é que está Com funcionando? certeza. Assim, conta um pouquinho pra gente, Bruna, como é que tá funcionando a questão do home office pra ti? Tu tem feito uma rotina? Como é que tem funcionado o contato com os clientes? Assim, desde que a gente teve essa questão do home office, né? O que a gente tem tentado fazer, eu pelo menos estabeleço uma rotina, continuo na minha rotina de horário de acordar, me arrumo, né? É muito importante a gente não ficar com pijama. No início eu até pensei, não tem problema, mas faz sim diferença. Tu acordar, tu manter a tua rotina como se estivesse indo para o escritório, a única diferença é que tu vai para o cômodo que tu destinou. O ideal também é que tu tenha um espaço já preparado para o home office, onde tu coloca ali os teus materiais, teu computador, enfim, as coisas que tu precisa para o dia. E também não esquecer de fazer os intervalos, né? Porque tu tá em casa, não pode ficar assim direto sem ter um intervalo, levantar. Então, eu tento manter a mesma rotina que eu tinha no escritório, porém, no cômodo da casa que eu escolhi e deixei meus materiais ali de trabalho. Então, tem funcionado para mim, eu estou conseguindo me adaptar e estou mantendo essas atividades, né? A gente está com os clientes, não prejudicou o atendimento, já fiz reuniões chamada de vídeo com os clientes e assim, até uma pessoa me perguntou sobre custos, né, dessa questão de home office. Para pequeno escritório, tu tem ferramentas que não são pagas, que tu pode adaptar, que tu pode utilizar dessas ferramentas e que não agrega um custo no teu valor mensal. Por exemplo, assim, o próprio WhatsApp, todo mundo hoje em dia tem, funciona bem, tu consegue resolver muita coisa por ali com o cliente e não tem porquê, até assim, os clientes têm ainda alguma questão de ser presencial, mas se tu faz uma chamada de vídeo ali, eles estão te vendo, tu consegue passar confiança, tu consegue conversar e é uma ferramenta que não te traz nenhum custo e pode ser utilizada e facilita também o teu trabalho. Então, nós estamos fazendo dessa forma por enquanto. Eu sou também muito adepta ao Google Hangouts, né, para fazer as ligações, que também é uma ferramenta Também. gratuita. Pode mandar um e-mail convidando o cliente, já fica lá na tua agenda, automaticamente já vai o link. Ou realmente o próprio WhatsApp, tu troca documentos, tu faz tudo por ali. E daí não acaba não prejudicando tanto a rotina, né? Sim. E Tem também o Zoom Business, que funciona para videoconferência. Ele é pago quando tu quer ter tempo ilimitado, mas ali quando tu tem uma reunião mais mais rápida, né? rápido. Até, se eu não me engano, até 40 minutos, ele não precisa ser pago. E é uma ferramenta que funciona super bem. E falando um pouquinho, até deixa eu deixar para o pessoal aqui, quem quiser mandar qualquer pergunta, tem a caixinha ali de um ponto de interrogação, ou quiser fazer comentários, pode mandar essa pergunta. A gente está falando um pouco sobre esse cenário de crise, principalmente para os advogados autônomos e pequenos escritórios, que com certeza estão sendo bastante impactados, né, por essa suspensão de prazos, por essa, digamos, abrandamento da movimentação de processos, tudo muito parado. Então, a gente quer trazer aqui algumas ferramentas que estão ajudando, o que a gente pode construir durante esse período de pandemia e de quarentena, para que a gente não tenha tantos prejuízos. A gente estava conversando, né, Bruna, um pouco antes, sobre a questão das novas tendências que a gente pode ter depois de passar essa quarentena. Então, o que a gente poderia tentar usar esse tempo para estudar, para se especializar,
como uma forma de estar preparado para aquilo que vai acontecer no pós-coronavírus, né? Do que eu tenho acompanhado, assim, de todas as notícias, reportagens que eu tenho lido nesse período, o advogado ele tem que estar voltado para as novas tendências que estão surgindo. Novas não, já eram tendências, mas agora elas estão mais fortes. E ao meu ver, se trata assim da questão do direito do consumidor, porque muita gente teve voo cancelado, passagem cancelada, viagens canceladas. Então, assim, acho que vai ser uma alta demanda nesse sentido de direito do consumidor. Outro setor que está sendo bastante afetado é o direito civil referente a contratos. As pessoas não estão conseguindo cumprir com algumas obrigações de entrega que não vai poder ser feita, porque pelo menos aqui em Gravataí, que é a cidade que eu atuo, o comércio está todo fechado, muita empresa não está conseguindo produzir. Então, entregas que foram prometidas para daqui 1 a 2 semanas não vão conseguir ser feitas. Tem os contratos, né, em vigência, então acho que de ambas as partes vai ter que ter uma renegociação. As pessoas acabam procurando advogado para fazer isso, para ver o que é, o que não é. Outra área, a área trabalhista, principalmente, né, com essas medidas provisórias que têm sido editadas, foi editada a 927, logo em seguida veio a 928, tem gerado bastante polêmica, bastante discussão, bastante dúvida dos empresários, não só dos empresários, como também do empregado, que se preocupa o que vai acontecer com ele, como que vai ficar, como que pode ser feita as férias, se a empresa está fazendo de forma correta. Então, é uma área que com certeza vai chegar bastante enfrentamento para os tribunais, o direito trabalhista, assim, sem dúvida, eu acho que eu colocaria no top 1 direito do trabalho nesse momento. Temos também questão de recuperação judicial das empresas, porque com essa crise, muita empresa vai sofrer, principalmente de pequeno, médio porte, as empresas vão ter problemas, até grandes empresas vão ter problemas com essa crise, porque é uma coisa assim, é momentânea, mas se alastra para o resto do tempo, assim, vai perdurar por bastante tempo ainda. Uhum. E a questão de fusões e aquisições também de empresas, né? É uma área que vai ser bem requisitada nesse período. Infelizmente a gente vai ter um impacto econômico, né, bem forte. Com E daí, certeza. então, a gente aumenta a procura também por esses assuntos, né, como fusões e aquisições, empresas se juntando para tentar diminuir esse impacto. A questão trabalhista. A gente também ontem estava comentando um pouquinho do direito de família, né, Bruna? Da questão de Sim. Os pais que não estão conseguindo ver os filhos, como é A que vai questão ficar de visitação que tem mudado bastante, porque tu tem um acordo judicial de uma visita que funciona de tal forma, o pai leva, a mãe busca, e a rotina de todo mundo mudou, né? Porque estão em casa, não tem a escola dos filhos. Então, essa questão, assim, até o que eu sugeri, em casos que eu atuo, em direito de família, o que eu sugeri, nós tentamos fazer uma mediação online com os clientes, que a gente possa rever esse acordo feito, pelo menos enquanto durar essa pandemia, enquanto durar toda essa situação, rever o acordo através de uma mediação. Claro que tem que ter bom senso de ambos os lados, mas essa é mais uma ferramenta que pode ser usada de forma, né? Uma mediação com os clientes ajuda muito, funciona e é uma maneira mais rápida de resolver, né? Sim, muito daquilo que a gente comentava, né? Das ferramentas das legal techs, né? A gente tem legal techs aí de mediação online, super conhecidas, a MOL, por exemplo, que tu pode estar usando nesse período para tentar resolver esses problemas familiares e não que nenhuma das partes tenha prejuízo enquanto essa situação perdurar, né? Exatamente. E assim, os advogados que já estavam ligados em todas essas mudanças, em todas essas Latex, Legal Techs, produzindo conteúdo digital, que fazem parte do Linkley, tem página do escritório no Instagram, postam bastante, tem uma atividade ativa na internet, com certeza já saíram na frente nessa pandemia, porque o que o advogado pode fazer, ele pode produzir conteúdo para estar no mercado, estar atuante, prestando atenção nessas áreas que estão se desenvolvendo, que vão ser mais procuradas,
e assim ele já vai obtendo a sua clientela, vai conseguindo trabalhar e diminuindo os efeitos da crise para o seu escritório. Então, se tu está sempre atualizado, buscando novos conhecimentos, estando ligado no que está acontecendo nesse mercado jurídico online, é muito importante. E eu acho que também é legal a gente salientar, porque tem muitos profissionais que têm um certo receio dessa questão de produção de conteúdo online, né? Com um medo de que isso vá ser contra o código de ética da advocacia, quando na realidade a gente pode sim fazer uma produção de conteúdo que se enquadre nos parâmetros do código de ética, cuidando, né, para não direcionar o conteúdo para as páginas do escritório, para que seja um conteúdo informativo. Mas tudo isso gera, né, um engajamento nas redes, fortalece a imagem do profissional de forma online. Então, com certeza, é um período que a gente pode aproveitar para estar fazendo isso, né? Exatamente, até porque assim, a questão dos processos, apesar dos prazos estar suspensos, tem processos andando, mas claro que num ritmo muito menor, porque a nossa justiça ainda não estava com 100% de processo eletrônico, então acaba gerando aí um tempo que o advogado pode buscar mais conteúdo, mais informação, que talvez quando estivesse no escritório com os prazos correndo, tudo normal, não conseguisse, infelizmente, né? Às vezes a rotina não permite, mas agora aproveitar esse tempo aí que às vezes está sobrando para se engajar nessas novas questões. Questões online, né? A gente nunca viu o online tão importante quanto agora. Inclusive, nós estávamos falando ontem da questão do próprio judiciário, né? Que com certeza eles têm grande parte de responsabilidade de a gente não estar conseguindo dar o andamento normal aos processos, né? Porque a gente podia ter um judiciário muito mais online, a gente já podia ter a aplicação de audiências, de processos online em todo o Brasil. A gente sabe que ainda não são todos os tribunais que têm processos digitais. Então, isso, com certeza, esse atraso tecnológico é um grande impacto do momento atual, né? E impacta profissionais, escritórios de advocacia que não conseguem, e, inclusive também as pessoas que têm um processo lá, que o processo não tem o mesmo andamento, né? Infelizmente o judiciário ainda está engatinhando, o que eu tenho notado, alguns processos que eu tenho eletrônico até estão tendo um andamento, mas os físicos completamente parados, né? Então, assim, se nós já estivéssemos no estágio mais avançado, com certeza as coisas estariam fluindo mais. Inclusive para realizações de audiência por videoconferência, dava para fluir, né? Infelizmente não é o que tem acontecido no momento. Mas acredito que essa crise também serve para ajudar nessa questão assim e reforçar a importância de ter um judiciário online. Carol, eu vi ali que o Vicente perguntou dos cartórios, se pode casar na quarentena. Os cartórios também teve um decreto do judiciário, né? Decreto não, um provimento do Tribunal de Justiça que previu também a suspensão dos cartórios. Então, eles não estão trabalhando, está tudo fechado. Vai ter que esperar aí passar a pandemia para poder casar, fazer procurações. Infelizmente, não vai poder ser agora. Vai ter que esperar para se divorciar. Não vai dar para fazer nada por enquanto. Vai ter que esperar. Por enquanto, não. Deixa eu ver aqui mais algumas coisas. Até a questão, assim, que eu estava lendo. A questão que eu estava vendo também para emitir a certidão de óbito. Eu perguntei para o cartório como eles estavam fazendo, ainda não tive retorno, porque realmente não sei como estão funcionando, porque os cartórios que fazem e não estão trabalhando, né? Então, eu ainda não tive retorno. Até depois a gente pode fazer um grupo de discussão ali, se alguém tiver interesse no Linkley, para falar sobre isso, que assim que eu tiver um retorno eu posso colocar lá essa informação. E a gente também tem alguns assuntos de previdenciário, né, que a gente começa a ver com mais enfoque. Por exemplo, as pessoas que estão com a doença que estão com o vírus corona, com o Covid-19, né, elas poderão pedir auxílio-doença? Como é que vai funcionar tudo isso? Também eu acho que vão ser perguntas que cada vez mais os clientes vão levar para o escritório, né? Com certeza. Eu acredito, assim, as áreas do direito vão ter bastante, os advogados vão ter que se atualizar nessas questões, porque
É uma matéria completamente nova em relação ao Covid-19. É uma coisa assim que nunca aconteceu. Então vão surgir aí leis, instruções normativas, não sei, para estabelecer como que vai ser feito durante das doenças que foram acometidas nesse período pelo coronavírus, né? Para ver como é que vai ser feito em relação a isso. Então, assim, é uma coisa que ainda vai gerar bastante discussão por um bom tempo. Até porque a gente também não tem decisões dos tribunais, a gente não sabe como é que os tribunais vão se comportar em Exatamente. relação a passagens aéreas, a direito do consumidor. A gente ainda tem muitas dúvidas jurídicas nesses assuntos, porque realmente é muito novo para todo mundo, né? Exatamente. Até o próprio, assim, essas medidas provisórias da questão trabalhista é uma medida provisória, mas a gente também não sabe como que o tribunal vai enfrentar a edição dessas medidas provisórias, né? Então, tudo, assim, tá um cenário bem incerto, mas que os advogados têm que estar acompanhando, vai ter mercado, né? Para o advogado que reforço, para o advogado que estiver acompanhando, estiver à frente dessas situações. Com certeza. A gente tem uma pergunta aqui que é: existem soluções alternativas viáveis online para esses casos que precisam ser tratados em cartório? Eu acredito assim, esses casos eles podem ser dado entrada antecipando um pouco, já fazendo contato com o cliente, né, com o advogado, o cliente entrando em contato com o advogado, para tentar adiantar um pouco, mas infelizmente a gente não está conseguindo dar entrada em divórcio no cartório ainda, porque está tudo suspenso, não está conseguindo fazer inventário, por exemplo, porque também não é tudo de forma online, né? A assinatura a gente ainda não consegue em muitos cartórios, só tem um cartório em Porto Alegre que aceita assinatura digital ainda, né? Isso é uma coisa assim também que vai ter que ser revisado, vai ter que ser mudado. Porque hoje em dia as pessoas não querem sair lá do seu trabalho para ir no cartório, agendar um horário, assinar um documento. Então, assim, e já existe assinatura digital, por que não utilizar também nos cartórios? Né? Isso é mais um item que vai ter que ser repensado. A gente teve também uma pergunta aqui que foi muito interessante, que é sobre essa rotina de home office quando se tem filhos, né? E como é que se faz para conciliar. Principalmente as mulheres acabam, a gente sabe que a demanda acaba triplicando, porque é casa, filhos, trabalho. Como é que a gente faz? Já dando um pouquinho da minha resposta sobre o que eu acho sobre o tema, é que a gente tem que estipular um horário, uma rotina que a gente vai ter que separar. Infelizmente, né, não é fácil esse momento de estar todo mundo em casa, mas que a gente consiga separar o tempo. Esse horário eu vou dedicar ao trabalho, esse horário eu vou dedicar aos filhos, esse horário eu vou dedicar às atividades de casa. Não sei se tu concorda, Bruna, porque é realmente Eu, complicado, né? eu ainda não tenho esse tipo de rotina, mas eu acredito, assim, até do que eu tenho observado das minhas tias e, enfim, de pessoas próximas, é que também, além da sua rotina, tu tem que estipular a rotina da criança, né? Não deixar que ela fuja tanto da rotina escolar. Eu vi, assim, que as escolas estão fazendo, os professores aí estão se esforçando para fazer aulas, gravando vídeos, tudo, também estão inovando, né? Todas as áreas estão buscando coisas que as pessoas talvez nunca imaginaram que ia acontecer, estão fazendo agora. Então, manter também a rotina do filho, para que ele entenda que aquilo, que tem que seguir aquele regramento da casa, até para que tu consiga se organizar em relação ao trabalho, né? Que tu consiga Uhum. estipular o teu horário de trabalho e que isso não afete a tua produtividade. E voltando à questão ali que a gente estava falando de assinaturas de tecnologia, eu não queria esquecer de dar para vocês uma super dica, que é uma iniciativa do pessoal da Contractor, que tem um site que é assinaturagrátis.com, que tu pode fazer qualquer assinatura digital gratuita. Eles liberaram, ó, inclusive agora, alguns serviços de forma gratuita lá na plataforma deles. Não só a Contractor liberou serviços gratuitos, mas outras legal techs também liberaram serviços gratuitos nesse meio tempo, nesse período de quarentena. Então é super legal se você que é advogado e quer saber um pouquinho mais, se atualizar sobre essas novas tecnologias. Lá no Linkley está a lista com todos esses serviços gratuitos. Foi inclusive uma lista elaborada pela própria Associação Brasileira de Latex e Legal Techs, a B2L.
Então confere lá, porque também é o momento de a gente testar essas ferramentas, ver qual que a gente mais Sim. gosta e aquilo que tem de mais novo no mercado, né? É o que eu tenho falado, assim, que a gente tem que estar sempre procurando essas ferramentas. Tem muita coisa nova surgindo, tem muita empresa em cima dessas questões, tem muita gente nova estudando quanto a isso. E está sendo bem interessante, assim, eu acho que essa pandemia, tentando, claro, está trazendo muitos prejuízos, mas tentando sempre olhar o lado bom, está ajudando as pessoas a verem a importância da inovação, a importância dessas legal techs que talvez antes algumas pessoas ainda não davam importância e hoje estão vendo quão importante é manter essas empresas aí no mercado cada vez mais inovando, né? Porque sempre vai surgir coisa nova. E um outro assunto também que eu trouxe por aqui para a gente comentar, que vai começar a aparecer um pouco mais, ao menos no cenário global, já tem aparecido, é a questão da privacidade de dados nesse momento de pandemia do Covid-19. A gente teve um caso em Israel que o governo acessou os celulares dos cidadãos para ver com quem que eles tinham tido contato e enviou determinações para que aquelas pessoas que tiveram contato com alguém que teve o coronavírus positivo, que essas pessoas não saíssem de casa, entrassem de quarentena. Então também aí é um assunto novo que os próprios advogados que estão em home office podem produzir como conteúdo a questão de privacidade, né? Como é que vai funcionar se o governo realmente vai poder ter acesso às informações que me parecem super importantes, né, para a prevenção do vírus. Tem se estudado bastante agora sobre a Lei Geral de Proteção de Dados também, né? Que, se eu não me engano, ela ia entrar em vigor em agosto deste ano, se não me falha a memória. Exatamente. Mas eu estava lendo também ontem ainda, ela seja adiada essa entrada em vigor dela em função dessa pandemia. Então, esse é mais um nicho do mercado que está super atual, que as pessoas estão buscando para todo mundo. Vai mudar bastante coisa. Uma coisa que eu vi que os tribunais já estavam aplicando em questão de execução, que tu fazia penhora via Bacenjude, tem juízes que já não deixam mais em virtude da Lei de Proteção Geral de Dados, mesmo não estando ainda em vigor. Então, é uma coisa assim que vai trazer bastante mudança também na advocacia para todo mundo. Ó, É, teve aqui, ó, na Coreia do Sul, eles também estão monitorando todo mundo pelo celular. Colocaram e, aqui na... e aí como é que fica a questão dessa privacidade, né? É a privacidade em favor Exatamente. do bem comum, né? Ou a do indivíduo, né? Então a gente vai começar a analisar temas como É esse mais um também. tema, é mais um tema a ser estudado. Então, assim, só aqui a gente já trouxe N possibilidades, né, que os advogados autônomos, pequenos escritórios podem estar buscando, que vai ter um mercado, né, para enfrentar esse momento difícil para todo mundo, né? E para que a gente não pare por completo, né? Que a gente continue trabalhando e que esse prejuízo financeiro não seja tão grande. Então, utilizar tecnologias, aqui o pessoal que está entrando agora, a gente falou um pouquinho de tecnologias de online, usar as tecnologias mais comuns, né? O WhatsApp, por exemplo, para falar com o cliente, para fazer É. reunião, para fazer mediação, assinatura digital. Então, assim, são várias tecnologias que a gente pode usar para tentar conter um pouco os prejuízos desse vírus que está por aí. E outra coisa que eu queria comentar por aqui é também que às vezes a gente não percebe a possibilidade de o advogado se especializar em temas de tecnologia e criar soluções para a tecnologia, né? A gente tem ali o mapa de legal techs, que legal techs são empresas que resolvem problemas jurídicos através de tecnologia. Então a gente tem ali um mapa de legal techs na B2L que com certeza mais de 80, 90% delas são formadas por profissionais formados em direito. Direito. Então, assim, a gente também tem uma grande oportunidade de ver quais são os problemas que o mercado jurídico tem enfrentado atualmente nesse cenário de home office para tentar criar soluções, né? E como um novo nicho de mercado, para que a gente possa também criar um novo negócio. Exatamente. Até eu. Pode falar. Não? Até eu estava lendo assim que a gente tem que fazer. Ontem ainda eu li uma frase
que é a pura verdade, assim, o que a gente não pode agora é ficar parado. A gente tem que fazer o que a gente pode com o tempo que a gente tem, com o que a gente tem agora, né? Essa é a realidade que a gente está inserido. O que não dá é para a gente ficar só reclamando, parado, sem fazer nada, né? A gente tem que agir, buscar meios que existem, sim, outros meios que a gente possa buscar, possa continuar trabalhando, para que a gente não fique só parado, né? E vendo a crise passar e nos atingir sem que a gente tenha uma reação. Uhum. A gente, aqui também outro tópico que eu anotei para falar um pouquinho sobre o cenário da China, com os advogados lá na China. A gente sabe que lá foi o epicentro, né, dessa pandemia. E, e daí a gente vê o quanto o Brasil, né, é atrasado em termos de tecnologia, tanto na parte do judiciário quanto na parte do próprio mercado jurídico da advocacia. Lá eles têm um aplicativo que o nome é WeChat, que é bem parecido com o nosso WhatsApp daqui, e eles estão usando o WeChat como tribunal online. Então, assim, é a gente estabelecer essas soluções alternativas no momento de crise para que a gente possa enfrentar isso de forma mais rápida e menos danosa, né? Esse é o E momento da gente olhar para o vizinho, ver o que eles estão adotando, pegar o que tem de bom e aplicar aqui também, né? Por que não nós termos também aqui um tribunal online? O que tem impedido que exato. isso aconteça, entende? Então, acho que é um momento, assim, da gente pegar, tirar o que tem de bom, um pouquinho de cada um, e montar o nosso sistema aqui, porque, infelizmente, essa questão do tribunal ainda estar engatinhando com o processo físico ainda dificulta bastante, né, essa questão. A gente, nós, tanto eu quanto a Bruna estamos falando, eu estou falando de Caxias do Sul, a Bruna está falando de Gravataí, cidades do Rio Grande do Sul. E aqui no nosso estado, por exemplo, a gente ainda não tem os processos 100% digitalizados. Então, a gente tem aí muitos processos parados por causa disso, né? Parados. Sim, Então, é prejuízo para a parte litigante, é prejuízo para os advogados que não conseguem ver o andamento processual, não conseguem ver aquela demanda sendo atendida. Então, para que a gente possa também pensar em soluções que ajudem, né? Porque isso acaba impactando os profissionais, os advogados autônomos, os pequenos escritórios. e até para o próprio tribunal, que vai ter uma alta demanda, provavelmente, né? As pessoas estão prevendo assim uma alta demanda, e mais vai acumular com esses processos que ficaram parados durante esse período. Então, mais uma vez, o judiciário vai continuar com uma alta demanda. E daí a gente prestar atenção no que vai acontecer depois. Muito nessa questão que a Bruna falou de passagens aéreas, de novas demandas, de cláusulas de força maior. A gente vai ver muita gente que vai querer entrar, né, com processos, e Sim, daí talvez seja uma boa oportunidade para a gente desenvolver um pouco a questão da mediação online, de soluções de conflitos alternativas, né? Também alternativas. é uma boa oportunidade de estudo agora para os profissionais, para os advogados e para os pequenos escritórios. Exatamente. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida aí por aqui? Deixa eu ver se eu passei todos os meus pontos aqui que eu tinha anotado. A gente sabe que não vai ser um período fácil, né? Nem para escritórios de advocacia, nem para advogados autônomos, para empresas, para pessoas que estão com processos em aberto, mas realmente a gente tem que criar algumas soluções alternativas para a redução desses prejuízos. E a gente falar em tecnologia me parece, nesse momento, super essencial. A gente ver essas soluções, né, alternativas de aplicativos, de legal techs, estudar sobre esse ambiente online e quais são as oportunidades que esse ambiente online pode nos trazer, né? Exatamente. Agora eu acho que é o momento mais do que nunca comprovou a importância do mundo online, né? A gente falava tanto em ficar conectado e tal, mas eu acho que ninguém sabia como isso funcionava realmente na prática. E agora todos os setores, não só a advocacia, teve que se reinventar, teve que ver quais ferramentas iam utilizar. E essa é a tendência daqui para frente, né? Já estava sendo e agora mais, cada vez mais. E acho que vai ser um bom momento para as pessoas buscarem novas soluções para
os seus mercados, né? Novas alternativas, como tu falou, de mediação, já tem algumas ferramentas online, são medidas importantes a serem tomadas e eu acho assim, que o advogado que conseguir fazer isso é o que vai se sair melhor dessa crise. Com certeza. E a gente tentar utilizar a crise como uma forma de novas oportunidades, né? O Bruno Barata entrou, acabou de entrar aí. Tudo bem, Bruno? A gente super admira o Bruno, acompanha os conteúdos dele por lá, da New Law também. Oi, Bruno. A gente tá, então, assim, retomando um pouquinho tudo que a gente falou por aqui hoje, né? A primeira coisa de tudo, então, é estabelecer uma rotina de home office, né? A gente separar o trabalho, horários de trabalho, separar o E local de lazer. trabalho. E a gente, para que a gente possa passar por isso também de forma mais fácil, né? Prestar atenção para algumas áreas que estão começando a ter mais discussões, né? Como direito trabalhista, fusões e aquisições, recuperação judicial, direito do consumidor com passagens aéreas, as questões também de aplicação da tecnologia, de legal techs, a gente acessar elas para fazer assinatura de contratos, para fazer mediação online, Hangouts, né, Google Hangouts, Zoom, ferramentas como essas para ajudar também a gente no atendimento ao cliente que pode ter uma demanda. A gente tem várias empresas pequenas que são atendidas também por advogados autônomos e pequenos Sim. escritórios que também têm muitas dúvidas, né, sobre a jornada de trabalho, dou férias coletiva, como é que eu faço, aviso sindicato ou não, né, Bruno? E daí usar essas ferramentas Exatamente, é um mercado que tecnológicas. está bem. E a gente tem um delay, né, na transmissão. Tem. E, enfim, usar essas ferramentas todas, se aprimorar nessas ferramentas e estudar sobre essas legal techs que, e todas as ferramentas que elas estão oferecendo. Lembrando que no Linkley tem uma lista de vários serviços disponibilizados nesse período de quarentena de forma gratuita para advogados, escritórios de advocacia. A questão também de produção de conteúdo que a gente falou aqui. Semana que vem, provavelmente, a gente vai ter uma live com a Mayara Trombini falando sobre marketing jurídico, como a gente pode aprimorar a Excelente. nossa marca nessa crise, né, toda que está acontecendo. Produção de conteúdo, a gente se tornar cada vez mais colaborativo também, né, profissional que é colaborativo, cresce junto. E a gente tem um espaço lá dentro do Linkley de grupos de discussão, de conteúdos. A gente tem posto conteúdos todos os dias sobre o impacto do coronavírus no setor jurídico. A gente também traz conteúdos de fora lá pelo Linkley, então se vocês quiserem acessar. E olhar, então, isso não só como um cenário, né, de crise, mas um cenário de oportunidades para que a gente possa se reinventar e para que isso não aconteça e se acontecer, né, uma próxima vez que a gente esteja mais preparado do que o momento atual. Exatamente, acho que pegou todo mundo meio de surpresa, né? As empresas tiveram que se adaptar assim de uma forma muito rápida, mas eu acredito que discussões como essa que nós estamos tendo aqui agora também é muito importante, ajuda, dá uma nova visão de mercado, né? Uma nova visão de novas possibilidades, principalmente para os advogados e pequenos escritórios, né? A gente abre um nicho assim de mercado bem grande e acaba ajudando, né, as pessoas a enfrentar esse período que a gente tem passado agora. A gente teve aqui a Tatiana, que ela falou que ela adorou sugestões e orientações e que ela acha super importante o grupo de estudos. Então a gente vai abrir um grupo de estudos lá no Linkley Vamos. para falar sobre isso, sobre tecnologia, crise né, ocasionada pelo Covid-19, vamos falar alternativas, como é que a gente pode fazer e para que a gente realmente possa reduzir todos esses prejuízos que a gente vem sofrendo. Acho que seria isso, né, Bruna? Acho que sim, acredito que sim. Eu me coloco à disposição lá no Linkley. Eu tenho meu perfil lá, vocês podem, qualquer dúvida, vocês podem colocar lá, a gente pode trocar mais uma ideia, conversar sobre isso. Acho que é bem importante, né? Nós vamos estar no grupo de discussões também. E qualquer coisa vocês podem escrever lá que a gente conversa. E acho que vamos juntos, né, tentar passar por todo esse cenário, que com certeza lá na frente a gente vai conseguir colher melhores frutos e tentar
correr atrás de todos esses prejuízos de agora. Exatamente. Deixa eu aproveitar para agradecer o convite de participar da live, doutora Caroline. É um prazer estar aqui novamente junto com vocês do Linkley. Sempre vocês produzem conteúdo muito bom. Sou fã da plataforma, utilizo muito, me ajuda bastante. Então, muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece, né, ter aceitado o nosso convite. E foi uma super honra e acho que foi um bate-papo super proveitoso aqui para todo mundo que tem Para essas todo mundo. dúvidas, né? De como que a gente vai fazer. E acho que é isso, contem todos com a gente fica à disposição. E a gente espera, então, semana que vem a gente vai divulgar, a gente vai fazer uma live daí com a Mayara Trombini falando um pouco de marca, nesse fortalecimento de marca nesse período, né, de coronavírus, que acho que também é um assunto super legal para que a gente possa tentar fazer a redução, né, de todo esse tempo parado. Mas então tá, doutora Bruna, muito obrigada pela sua Obrigada, eu que participação. agradeço. A live vai ficar aqui salva durante 24 horas, então quem quiser voltar e ver o conteúdo que a gente disponibilizou por aqui, fiquem à vontade. Então tá, até a Até próxima mais. então. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.